Oi pessoal, hoje a dica é sobre moldura. Eu fiz essa usando o roda-teto. Ela fica bem similar à moldura de madeira. E para fazer uma moldura como essa, a gente vai precisar do roda-teto. Eu usei dessa marca, deste modelo. E a gente vai precisar do papel Paraná, cola de silicone líquida, régua e alfinete de costura. Agora a gente vai para o passo a passo, tá? Da nossa moldura. Eu vou usar aqui para fazer a moldura do meu quebra-cabeça porque eu amo quebra-cabeça. Mas pode ser usada para fazer um porta-retrato, né? Para enquadrar uma pintura, um desenho, alguma coisa aí que te agrade. O meu roda-teto, ele tem 4,5 cm. Então eu vou marcar aqui no meu papel Paraná 4 centímetros. Eu marquei meio centímetro a menos, tá? Para ele poder colar e não ficar aparecendo depois as bordinhas do papel Paraná. Se a gente fizer na medida certa, às vezes dá um pouquinho de diferença que dê, vai ficar aparecendo e vai te dar trabalho para cortar. Então eu sugiro que você sempre faça com meio centímetro a menos, tá? Vocês podem ver que eu medi aqui, ó, a dimensão certinha dele, altura e largura. Então eu vou acertar o meu quebra-cabeça aqui, eu vou colar ele pra gente montar a moldura. Então primeiro a peça tem que estar colada no papel Paraná. Pronto, agora a gente tem o espaço certinho pra gente colocar a nossa moldura. Esse é o roda-teto que eu escolhi pra fazer. Então, gente, ele é feito pro canto, né, pra quina certinha do teto. Então ele tem o lugar de colar aqui e o lugar de colar aqui. A gente não vai usar assim. A gente vai usar ele deitadinho aqui no nosso papel Paraná. Tem dois jeitos de usar. É muito importante decidir o lado certinho, porque na hora que a gente for cortar, isso vai fazer toda a diferença. Então, eu prefiro colar assim. Eu quero que essa parte menor aqui, ó, mais arredondada, ela fique pra dentro. Se eu virar ele assim, eu vou ter essa parte mais em pezinha, tá vendo? E a parte mais arredondada vai ficar pra fora. Aí vocês escolham qual que vocês acham melhor. Eu acho mais bonito do outro jeito. A gente tem que lembrar que a gente vai fazer um corte aqui, certo? E a gente precisa que esse corte fique perfeitinho. E então a gente já vai cortar com essa diagonal trabalhada aqui, certo? Não é uma coisa complicada, parece que é, mas não é não. E a gente vai deixar ele já com o espaço certo. Então, por que é importante definir, como eu falei no começo? Porque se eu vou fazer essa parte pra dentro, eu vou ter que fazer todos os lados com essa parte pra dentro, certo? Então, todas as peças, elas vão ficar com um tamanho menor deste lado e o tamanho maior pro lado de fora, ok? Aqui, ele tem 4,5 cm, que assim fica mais fácil pra vocês entenderem, olha. Tem 4,5 cm, ok? Eu vou fazer essa mesma medida da largura na altura. Gente, não se preocupa muito com esse lápis que tá aparecendo, porque depois a gente vai pintar, tá? Só lembra que é um material que marca muito fácil. Então, você tem que passar o lápis bem suave, tá? Não põe muita pressão, porque senão você vai marcar e aí não vai sair. Fiz a minha marcação, 4,5 cm. Certo? Vendo? Eu peguei o mesmo tamanho que tem aqui, que é 4,5 cm. Eu coloquei aqui 4,5 cm. E agora eu vou cortar na diagonal. Importante na hora de cortar, eu vou frisar, porque isso faz toda a diferença, gente, senão vai dar errado. Como eu decidi que eu vou colocar esse lado pra dentro, então eu vou cortar ela assim, ó, daqui pra cá. Eu vou cortar, como esse lado vai ficar pra dentro, eu vou iniciar o corte aqui e ele vai terminar aqui. Se vocês cortarem ao contrário, não vai dar certo, tá? Se vocês escolheram esse lado. Então, o lado escolhido, vocês vão começar por aqui, pelo lado escolhido, e terminar no lado que vai ficar pra trás, ok? Eu fui lá pegar minha base de corte, tá, gente? Mais fácil pra cortar. Aí a gente vai colocar o lado que a gente quer que fique, né, pra dentro da nossa moldura. A gente vai começar a cortar por ele. Então a gente vai pegar o cantinho com o cantinho. Eu vou pegar o cantinho de dentro com o cantinho de fora. O estilete tem que estar com a lâmina bem afiada. Tenta manter o estilete em pé, tá? Se você cortar ele assim na diagonal, ele vai dar, às vezes não encaixa direito, tá? Porque vai dar diferença no tamanho. Então tenta cortar o mais em pé que você conseguir. O legal é que dá pra gente corrigir com facilidade, porque é um material bem maleável, bem fácil de cortar, tá bom? E corta aos poucos. Segura a régua bem firme, tá? Pra ela não escapar do lugar.
E vai passando o estilete de dentro para fora. A régua também te ajuda a deixar o estilete mais retinho. Aí ele vai ficar assim, olha, gente, ó. Tá vendo? Esse aqui eu consigo mostrar melhor. Olha, ele cortadinho. Tá? Ó, até o barulhinho de isopor, ó. Esse lado aqui, ó, é o lado que a gente vai usar para colocar na nossa moldura. E aí aqui, a gente vai fazer o seguinte, olha. A gente vai deixar aquela marcação que a gente fez, lembra dos 4 centímetros que a gente marcou e meio pra gente cortar? Então, a gente fez uma marca com lápis que tá aqui, olha só. Tá vendo? Quando eu marquei os meus 4 centímetros e meio, eu fiz uma marquinha aqui, ok? Aí eu vou pegar essa marquinha e vou deixar ela aqui, ó. Esse meu quebra-cabeça, ele tem os cantos arredondados, tá? Então, se você tiver uma foto mesmo, alguma outra imagem que seja com os cantos retos, né, 90 graus, vai ficar mais fácil. O meu aqui, ele é redondo, então eu vou usar uma régua pra gente ter uma ideia. Olha, é aqui. E aí, eu vou marcar o outro lado dele. Olha, a minha marcação tá aqui, eu vou pegar e vou marcar aqui, tá vendo? Tá ao contrário, porque é assim que ele vai ficar pra vocês enxergarem, tá? Mas aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e meio, tá? Deu 4,5. Eu marquei aqui. Eu coloquei ele mais ou menos... Essa minha régua é mais fácil porque ela tem como marcar, né? Ó, tá vendo? Então eu peguei essa linha de baixo pra ele ficar mais ou menos no esquadro. Eu vou pegar desta linha, 4,5 centímetros. Olha aqui, 4,5 centímetros. Vou acertar essa régua pra ele ficar no esquadro. E vou passar o trapo. Pronto. Aqui está o meu quadrado, tá? Agora, detalhe importante, eu tenho que lembrar que eu vou fazer este corte ao contrário agora. Aqui nessa ponta, eu fiz da esquerda para a direita. Agora, eu vou fazer de dentro, é sempre de dentro para fora, tá? Se vocês lembrarem que é sempre de dentro para fora, fica mais fácil. Mas para vocês não confundirem, quando chega aqui, eu não posso repetir o corte daqui, tá? Porque se eu fizer da esquerda para direita, ele não vai encaixar com a peça que eu vou colocar aqui, tá? Então eu tenho que fazer aqui o contrário, eu tenho que fazer da direita para a esquerda. Então eu vou pegar o meu aqui, ó. Ó, tá vendo? Esse aqui vai ser o contrário desse daqui, porque na hora que eu colocar aqui, ó, assim dá pra vocês terem uma ideia, olha. Eu coloquei aqui, ele já começa a ter cara de moldura, tá vendo? Olha aqui, tá? Então eu vou tirar o meu quebra-cabeça daqui e vou fazer o recorte agora. Segura com firmeza a régua, pega o seu estilete e vai fazendo cortes. Olha. Tenta deixar ele o mais em pé que você conseguir, tá? A régua também, ela ajuda você nessa medida. Segura firme para que sai do lugar, tá? E vai fazendo devagar. Se você estiver em pé, fica mais fácil, tá? Fala se já não parece uma moldura. Parece uma peça de moldura já, tá? Esse aqui vai ser a parte da peça que a gente vai colocar. Deixa eu colocar ele assim. A gente vai colocar aqui, ó. Certo? A gente vai colar aqui e aí a outra peça vai vir aqui, ó. Então agora eu vou dar uma pausa pra gente poder cortar. E aí eu volto com vocês pra gente montar. Eu já cortei todas as partes, tá? As 4 partes estão cortadas. A parte de dentro, que é a parte que eu escolhi pra colocar aqui, né? É a parte que ficou menor. Ok? Eu deixei um aqui que não encaixou direito para vocês não entrarem em pânico quanto de vocês não encaixarem, tá? Porque isso aqui é um material muito fácil de trabalhar. E tem a dificuldade só na hora de fazer a medição, porque ele não é reto, né? Ele é ondulado. Então, às vezes você faz a medida e se ela não estiver certinha, né? E o que dificulta muito por ele ser ondulado, vai dar diferença, tá? Mas fiquem tranquilos, tranquilas, que não tem problema, é fácil de resolver, tá? Eu peguei um pedacinho de lixa
É uma lixa velha usada aqui, ó. Essa aqui é 80, mas pode ser qualquer lixa, tá, gente? Pode ser 220. É que essa aqui é o que eu tinha. Ela vai ajudar a dar uma lixada na parte de baixo dele. Aqui, pra vocês verem, olha, ele encaixa certinho, olha só. Tá vendo? Olha como fica bonito o desenho dele. Como se fosse uma moldura mesmo, né? Então, esse aqui eu já colei, tá? Como é que eu fiz a cola? Eu passei a cola nessa parte e nessa parte, que é a parte que tem contato com o meu papel, ok? Então, essa parte e essa parte aqui. E eu colei, ele tá firme. Eu vou colar os outros pra vocês verem como é. E vou deixar um ali pra gente fazer o acerto dele. Então, eu vou passar aqui. E vou passar aqui, que são as duas partes que tem contato. Olha, viu? Aqui que tem o contato. E aqui, olha só, eu vou passar nessa parte, porque eu preciso colar essa moldura, né? Eu preciso colar essa parte da lateral na parte de baixo aqui, ó. Ele já vai dando desenho aqui sozinho, a gente vai acertando. Como ele é feito pro teto, ele não fica perfeito aqui embaixo, tá? Mas, gente, não parece, tá? Vocês aí acho que nem também não estão percebendo. Aqui, olha, pra segurar ele, pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo? Olha, quando eu aperto aqui, ele fica mais certinho. Eu solto, ele volta. Então, aqui que eu vou usar o meu alfinete, ó. Eu pego 2 alfinetes, tá vendo? E aí eu vou prender ele aqui, ó. Eu vou prender ele aqui. Só cuidado na hora de prender para não fazer isso, ó. Tá vendo aqui? Então vocês têm que colocar para baixo para que ele não saia, tá bom? E não marque a sua moldura. Então vamos lá, eu vou pegar ele aqui, o mais baixinho que puder e empurrar. E aí empurra e aperta. Aperta aqui, segurando, e aperta aqui embaixo, ó. Pronto, ele já segurou, tá vendo? Eu vou colocar do outro lado só para reforçar. Olha aqui, tá vendo? Já coloquei dos dois lados. Dá uma segurada aqui, eu ponho uma fita crepe só para ele terminar de colar certinho. Esse lado aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou colar ele aqui bem certinho e vou colocar o alfinete. Olha, eu já colei esse daqui, essas duas peças estão coladas, as 3 peças na verdade estão coladas, os 2 cantos já estão prontos. E aqui eu vou mostrar para vocês quando ele não recorta direito, tá? Aqui vocês podem observar que tá cortado certinho, tá vendo? Olha, ele vai encaixar aqui, vai dar certinho. Mas aqui não tá dando certo. Olha o tamanho do buraco que ficou aqui. Isso quer dizer que não tá cortado no ângulo correto. Aí ele vai ficar esse dente aqui, tá vendo? Mas, gente, isso é fácil de resolver, tá? Quando fica essa abertura aqui, pode ver que aqui não tá encontrando, né? A parte de baixo, ó, a parte de cima está. Então, quer dizer que essa parte de cima, ela está maior do que ela deveria ser. E como que a gente resolve isso? Simples, diminuindo ela. O certo é fazer antes de colar, tá? Mas eu fiz assim pra vocês verem como é que vai ficando e ver que realmente não encaixa, tá bom? E vou diminuir um pouco, vou manter a régua bem rente aqui, olha, com o cantinho, tá vendo? Esse cantinho aqui de baixo. A régua tá bem próxima dele. E eu vou abrir um pouco mais aqui, tá bom? Olha, é aqui que eu abro. E aí eu vou passar o estilete e vou pacientemente tirando essa parte que tá maior. Tá? O que eu posso usar? Eu pego essa lixa e dou uma pequena passadinha assim, ó, só para acertar as arestas, tá? Para não ficar nenhuma sobrinha. É mais fácil de encaixar, ó. Isso é importante para vocês verem que às vezes não dá certo. Então é só ter um pouquinho de paciência, como é um material fácil de trabalhar, você vai ajeitando, tá vendo aqui? Olha, agora aqui falta pouco, né? Eu só preciso tirar um pouquinho daqui. Vou cortar aqui. Aqui, ó. Já ajeitou, tá? Eu fiz isso, gente, pra vocês verem como dá pra arrumar se der algum problema, tá bom? Qualquer coisa, vocês tiram a peça, faz outra e encaixa aqui, tá? Então é isso, pessoal. Tá pronto, tá colado, tá? Se vocês quiserem deixar assim, como eu falei, é só apagar o lápis ou pintar de branco, tá? Fica legal também a moldura assim branquinha, olha, eu vou levantar.
Se vocês quiserem, deixem no comentário que eu ensino como é que faz a pintura, tá? Espero que tenham gostado, até a próxima!